Boa noite. 20 acusados de crimes mostrados aqui em linha direta já foram parar na cadeia. A última prisão aconteceu menos de 24 horas depois do programa da semana passada. Luiz Carlos dos Santos, o Luizão, que matou a sogra e fez questão de que todo mundo soubesse, já está preso. Ele foi denunciado por um telespectador de linha direta. A prisão de Luiz Carlos dos Santos você vai ver daqui a pouco. Vamos agora ao primeiro caso de hoje. No mês passado, Linha Direta começou a investigar um homem que já foi sinônimo de poder e prosperidade no Brasil. Quem não se lembra do consórcio Garavelo? Luiz Antônio Garavelo tinha 130 mil clientes espalhados pelo Brasil e outras 41 empresas. Passou todo mundo para trás. 100 milhões de reais. Não para aí. Ele é acusado de mandar matar o amante da própria esposa. Sexta-feira passada, Linha Direta o encontrou e Luiz Antônio Garavelo acabou atrás das grades. Luiz Antônio Garavelo foi preso em São Paulo e transferido imediatamente para o interior. Passou a ocupar ainda na sexta-feira uma cela na delegacia da cidade de Lins, onde vai responder pelo assassinato do amante da mulher. O réu nega o crime que é imputado a ele. Aliás, ele não tem razão alguma para ser o mandante do crime. Ele sabia das relações de sua mulher e nada fez. Se algo fizesse, seria muito mais natural que o fizesse logo que soube das relações adulterinas da esposa. Mas o homem que teria contratado, por ordem de Garavelo, 3 pistoleiros para execução, continua solto. Henrique Memberg. Apagou um pouco essa dor da gente, né? De querer saber quem era, e agora a gente tá... Embora não tenha mais meu filho mesmo, eu perdi tudo da minha vida. O casamento de Luiz Antônio e Deise Garavelo desmoronou definitivamente quando ela, uma das mulheres mais ricas do interior paulista, se apaixonou por um de seus guarda-costas. O guarda-costas amante acabou sendo fuzilado pelos pistoleiros. O guarda-costas e também policial civil Luiz Carlos Soares foi executado numa emboscada na porta do Country Club de Lins, na madrugada de 9 de novembro de 86. Logo depois do crime, as suspeitas recaíram sobre Luiz Antônio Garavelo, dono de um império empresarial. O Grupo Garavelo chegou a ter 42 empresas com 3.500 funcionários. Um dos diretores do grupo era o hoje foragido Henrique Memberg. As simulações que você vai ver foram feitas por atores. Na época do crime, 1986, o empresário Henrique Memberg era o diretor responsável pelas fazendas do Grupo Garavelo. Por isso, estava sempre participando de reuniões com Luiz Antônio na sede da empresa. Henrique era um dos executivos que sabiam que o patrão estava sendo traído pela mulher. Um poderoso latifundiário, um homem riquíssimo, e que era, comprovadamente, tinha ligações íntimas de amizade e de ligações comerciais com o Luiz Antônio Garavelo. Para a polícia, foi em uma das conversas de Garavelo e Memberg que surgiu a ideia do assassinato por encomenda. A boca pequena é aquela história. Quem mandou foi Garavelo, na época, né? E que o Memberg, na verdade, ele nem conhecia pessoalmente o Luizinho. Então era absolutamente inegável que pudesse haver qualquer outro motivo além desse, que é o motivo culminante, é o único motivo existente, que é esse relacionamento amoroso entre a Deise Pinheiro Garavelo e o Luiz Antônio, o Luiz Carlos Soares. Que corre na cidade que o único interessado na morte do Luizinho era ele. O policial civil Luiz Carlos, de 32 anos, só se aproximou de Deise, 14 anos mais velha do que ele, porque foi contratado pelo próprio Garavelo como guarda-costas. Teve uma época que disse que alguém ia sequestrar os filhos do Garavelo. E ele pediu proteção da polícia. E foi o Luizinho ser
assim, mais ou menos seguranças. Tomar mais conta de perto, né? Se enturmando, se entrosando, e acabou essa paixão, acabou levando ele. De agosto de 85. Começava o caso de amor que um ano depois acabaria num assassinato por encomenda. Mas era um relacionamento assim muito cheio de... Eu não entendo. É um relacionamento que até hoje eu não entendo, para ser franca. Ele foi trabalhar na casa do marido dela, do Garavelo, e disse que ele trabalhou uns tempos lá. E por aí ela começou a ficar gostando dela, né? A paixão de Luiz Carlos e Deise é tão intensa que os dois decidem transformar uma agenda num diário de amor. Procure nunca esquecer que no dia 8 de agosto entreguei-me inteiramente a você, em todo e mais verdadeiro e puro amor. Me senti mulher esses dias em que estivemos juntos. Uma mulher plena e feliz. Voltei. Nunca me senti tão pequeno como na hora da despedida. Chorei e murmurei para mim. Como eu amo essa mulher. Onde eles registravam todo aquele romance proibido que eles mantinham, os encontros que eles mantinham, as viagens que eles faziam, aquelas juras de amantes, e tudo isso foi parar nos autos. Então a coisa teve assim aqueles contornos de novela. Novela da vida real. Nem tudo era paixão. Numa fazenda do município de Paragominas, estado do Pará, a 2.500 quilômetros de Lins, o romance de Luiz Carlos e Deise seria assunto de outro tipo de conversa. Agosto de 86. O empresário Henrique Menberg chega a uma das propriedades dele, a fazenda Meinara, para um encontro com o jagunço João Batista dos Santos, o João Cabeça de Cobra. Eu acredito que ele tenha contratado esses pistoleiros apenas para ser simpático ao seu empregador da época, que era do Grupo Garavelo. Que ele não tinha nada pessoal contra o Luizinho, nem o Luizinho pessoal contra ele. João Batista revelaria depois o preço que Henrique Menberg pagou pelo assassinato de Luiz Carlos. O equivalente hoje a R$60 mil mais um carro. Logo no início foram identificados os executores do crime e na sequência, imediatamente na sequência, a pessoa que havia contratado os assassinos, que é o Henrique Menberg. Em Lins, os encontros de Luiz Carlos e Deise vão ficando cada vez mais frequentes e intensos. Uma paixão registrada dia a dia no diário do casal. Teu corpo é um looping de montanha-russa. Me dá vertigem só de pensar em te amar. Antes de viajar para Lins e preparar a emboscada para Luiz Carlos, o jagunço João Batista Santos, conhecido como João Cabeça de Cobra, contrata 2 cúmplices. João Batista contrata Valber Nascimento Silva, conhecido como Magno ou Galego, e Ocean Pereira Machado. O primeiro passo para o crime é dado numa farmácia de Anápolis, em Goiás. O plano inicial do mandante Henrique Menberg, segundo Valber, o Galego, era capturar Luiz Carlos e depois aplicar nele uma injeção letal. Ele disse textualmente o seguinte, que nessa oportunidade, Henrique disse, aspas, caso não conseguir pegar Luizinho na injeção, pode pregar fogo. Essa ordem macabra dada pelo Henrique. Então, havia de se conseguir de qualquer forma a morte do Luizinho. Seria uma maneira de não deixar vestígios, pois daria a entender que teria sido uma morte natural. O mês é fevereiro, o dia é 7. Saio de Lins com destino a São Paulo, com passagens marcadas para Natal.
Nem podia acreditar. Tudo parece um sonho, mas era realidade. Estava mais uma vez voando à procura da minha tão almejada felicidade. O barzinho à beira-mar, no Rio Grande do Norte, é apenas um dos lugares especiais que os dois escolhem para se encontrar. Nem o dinheiro de Daisy, nem a distância dos lugares onde ela se encontra com Luiz Carlos impedem que, aos poucos, Luiz Antônio Garavelo e outras pessoas de Lins fiquem sabendo do romance. O Luizinho, nos últimos meses de vida dele, ele já estava meio preocupado, ele não andava desarmado, realmente não se via ele em momento nenhum desarmado. Luiz Carlos perde o emprego de guarda-costas e começa a ficar com medo. E ele passou a ter medo de tudo. De tomar uma injeção, ele tinha medo. Ou eu fazia, então ele não tomava. Ele achava que qualquer um podia ser pago para matá-lo. Pelo envolvimento dele com a Daisy Garavelo, né, que se tornou público na cidade, ele acreditava que o próprio Luiz Garavelo fosse procurar ele para tirar satisfação. Luiz Carlos tinha razão de ter medo. Durante 3 meses, os pistoleiros contratados por Henrique Menberg acompanham todos os seus passos. Éramos alvo de comentários por toda a cidade. Seu marido por força da expressão, tomou conhecimento, mas de uma forma deturpada. Então, pela primeira vez na vida, senti o gosto da derrota. Senti a presença da morte me rondando. O marido do meu amor procura provas. Chegou a cometer a mais ignorante atitude, digna de um covarde. A agressão física. Longe das ameaças, em mais um encontro fora de Lins, o casal de amantes toma uma decisão importante durante um jantar num restaurante de luxo de São Paulo. Eu não consigo mais ficar longe de você. Calma. A gente vai resolver isso. Aproveitamos o momento de descontração e, após algumas dúvidas, decidimos que definitivamente iríamos morar juntos. Era uma questão de tempo, até as coisas do seu lado se acertarem. Muitas pessoas acham obsceno uma mulher mais velha beijar e amar um homem mais jovem. Mas eu até pago esse preço pela minha verdadeira felicidade. O plano de viver juntos não dá certo e é substituído por outro, mais urgente e mais doloroso. Em 96, Luiz Carlos e Daisy fazem mais uma viagem. Para a família, ela diz que é um final de semana em Petrópolis, no estado do Rio. Ela que tinha que dar o respeito, porque ela era uma senhora casada. Ela era um solteiro, era um moço solteiro. Na verdade, Daisy está numa clínica clandestina de aborto, interrompendo uma gravidez indesejada. Não gostava do marido, não se dava com o marido. Se virasse, desquitasse. Não há tempo para separação. No dia 8 de novembro de 86, os 3 pistoleiros contratados pelo empresário Henrique Menberg e hospedados no Hotel Paulista, no centro de Lins, decidem que chegou a hora de matar Luiz Carlos. João Batista, Valber e Ocean não chamam muita atenção enquanto estão no hotel, mas vão cometer um erro que 1 mês depois do crime vai levar a polícia até eles. Eles ficaram no hotel que ficou, tinha papel rasgado, com telefone. Então, pessoa estranha na cidade é fácil se descobrir, né? Nós reconstituímos os cartões e descobriu-se o endereço do motorista da cidade de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Um deles era de um advogado da cidade de Anápolis. O terceiro cartão, que seria de um motorista de táxi da cidade de Aragarças, aonde eu optei por concentrar as investigações.
Os 3 pistoleiros vão até uma loja da cidade para comprar trajes havaianos para o baile no Country Club, o local escolhido para a emboscada. Por volta de 10 da noite, a mãe de Luiz Carlos dá um conselho que, se ele tivesse seguido, teria escapado da morte. Ele sentadinho, já eram as 11 horas da noite, 10 horas, acho que era por aí, né? Era um baile do Havaí que tinha. Então eu falei para ele, vai dormir, filho. Ele falou, não, vou sair ainda um pouquinho. No início da madrugada, Luiz Carlos mais uma vez enfrenta os olhares e a curiosidade de todos. Daisy está no baile com o marido. E ele disse que ele talvez fosse na madrugada porque ela estaria no baile com o marido. Eu pedi para que ele, então, não fosse, que estava preocupada, que estava com medo. Por vingança, espalharam por essa cidade burguesa o nosso caso, fazendo com que toda a família do meu amor tomasse conhecimento dos fatos. E era um baile assim que a sociedade inteirinha estaria lá. Ele sabia disso. Então ele achou que ali jamais alguém o mataria. Tento ligar para você, mas não consigo. Pois você deve estar cheio dos meus telefonemas. Ou pintou um bom programa e deixou o telefone desligado. E nisso as vizinhas disseram que via esse carro rodeando. E nisso, quando passava em frente da minha casa, tinha um atrás, um homem, levantava a cabeça, né? Aí foi quando ele foi e seguiram. Olha o carro do homem aí. Em princípio, eles estiveram os 3 no clube. O Magno, o Ocean e o João Batista. Aguardando que o Luizinho saísse do clube. Daisy, você é uma mulher que eu queria e sonhava. Uma mulher que me ensinou a amar. E me amou como jamais eu poderia imaginar. Do lado de fora, os pistoleiros já decidiram que não vão entrar no baile. Eles preferem aguardar por Luiz Carlos, mas surge um imprevisto. Aí eles foram vistos ali. 4 da madrugada. Luiz Carlos resolve ir para casa. O assassinato encomendado a 1000 quilômetros de distância por Henrique Menberg vai acontecer. O João Batista retirou-se para o hotel, que achou que ia amanhecer o dia e o Luizinho não saísse do baile. E os 2 permaneceram, o Ocean e o Valber. Num primeiro momento, Luiz Carlos pensa que é um assalto. Aí isso que ele falou, vocês querem o carro, pode levar, né? O dinheiro não tem, quer o carro, pode levar. Não era nada o carro, né? A seguir, o amante encontra a morte. Sujo. E também a fúria assassina do homem que parecia ser bonzinho. Você vai ver também a prisão em São Paulo do homem que matou a sogra. Caso mostrado semana passada aqui em Linha Direta. Que o plano, segundo o galego Valber, que é esse pistoleiro sanguinário, seria levar Luizinho no próprio veículo do mesmo, um Fusca branco, e após aplicar-lhe uma injeção na veia, frasco de cor branca, que segundo o galego provocaria a morte em 30 segundos sem deixar vestígios, pois daria problemas cardíacos. O plano de levar Luiz Carlos não vai dar certo. Valber saca o revólver e dá o primeiro tiro. Luiz Carlos começa a correr de volta para o clube. Valber dispara o segundo tiro, desta vez pelas costas.
As pessoas mesmo eu não vi, eu só vi o carro mesmo saindo. Eram dois homens. Eu não recordo. Eu vi o carro. Aí eu vi uma pessoa correndo por trás da quadra de tênis, né? Uma pessoa correndo em direção à portaria do clube, onde havia um carro da Polícia Militar. Eu vi uns 2 ou 3 disparos. Eu até ainda comentei, não deve ter acertado, porque senão a pessoa não estaria correndo daquele jeito, né? Deu marcha ré em alta velocidade, levantou poeira e saiu em seguida por uma antiga porteira que existia aqui nessa saída do clube. Ele falou, tomei um tiro. Quando ele tirou a mão assim, que foi onde deu a perda de sangue, né? Depois de correr mais de 100 metros, Luiz Carlos chega à portaria do clube e cai. Valber e Ocean se encontram com João Batista no hotel e fogem da cidade. O dia amanhece e Daisy fica sabendo da morte de Luiz Carlos. No velório do guarda-costas, ela vai fazer um desabafo, uma denúncia. Eu sei quem mandou matar esse homem. Ela falou, eu sei que foi ele. Ela não citou o nome. Ela disse, eu sei que foi ele. Sabe? Mas ele vai me pagar. A Daisy Pinheiro Garavello compareceu ao velório em estado de desespero, em estado de choque. Essa altura não se sabia de coisa alguma. Sabia-se apenas que ele havia sido baleado e morto. Ela declarou perante todos que quisessem ouvir que ela tinha certeza de que quem tinha determinado a morte do Luizinho era o marido dela, o Luiz Antônio Garavello. O pai de Luiz Carlos passa mal ao saber da morte do filho. Daisy Garavello, desesperada, tenta o suicídio, tomando uma grande quantidade de comprimidos. No dia em que Luiz Carlos é enterrado, os pais dele, a amante milionária e o marido traído, acabam se encontrando no mesmo hospital. O pai do Luizinho ficou internado no 506. A hora que eu acabei de internar o pai do Luizinho, fiquei sabendo que a dona Daisy estava internada no 508, se eu não me engano. Eu vi ela, sabe, onde? No hospital. Nós estávamos no quarto, ela queria ir lá, o marido dela estava com ela no quarto, ela queria me ver. Então, a enfermeira, o marido dela, levou ela até na porta. A enfermeira entrou com ela. Aí ela me abraçou muito, ainda minha filha achou muito ruim dela ter ido lá, né? Nessa hora ela foi. Não tem nada mais triste, porque de uma morte, que o senhor está vendo uma doença, uma coisa, o senhor está esperando o descanso, veja aquela pessoa. Mas um filho sair bonito, bem arrumado para uma festa e voltar morto, os pais, não é fácil, não. Esse dinheiro que eles ganhou para fazer isso, nunca, tem fé em Deus que nunca vai pôr eles para frente. Nunca, né? Esse dinheiro que eles pagou para eles podem um dia ainda vir pedir um pratinho de arroz e feijão aqui na minha porta. Os cartões rasgados deixados na lixeira do quarto do hotel levam a polícia aos assassinos. Exatamente um mês depois do crime, os colegas de Luiz Carlos na delegacia de Lins conseguem prender Ocean Pereira Machado, de 26 anos, em Anápolis, Goiás. 9 dias depois, João Batista dos Santos é preso em Brasília. Valber Nascimento Silva, o homem que atirou em Luiz Carlos, nunca foi preso. Há 2 versões sobre o destino dele. Uma é de que Valber fugiu para a Bolívia. A outra é de que foi assassinado pelos cúmplices em Mato Grosso. São boatos. Inclusive, se existem essas notícias, há também notícias que ele teria sido preso em outros estados. O empresário Henrique Menberg, sócio de Luiz Antônio Garavello, nunca foi preso, apesar de ter sido condenado a 12 anos de prisão como o homem que contratou os pistoleiros. Ele apelou da sentença, mas a justiça manteve a condenação. Homem rico e dono de várias fazendas, Henrique Menberg está foragido. É por isso mesmo, porque ele é rico empresário que a polícia está desprezando a gente aqui que é fraco, que se fosse talvez um milionário já tinha ido atrás, né? Sou eu.
tem palavra a falar. Estimava meu filho. Deus morri por doenças, coisa e tal, não sei, a mãe morreu matada assim, triste, terrível, inocente, só por causa de uma mulher. Porque o cara vai largar essa mulher, mandasse ela pastar, não tirar a vida do meu filho. No dia 20 de julho de 94, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Garavelo. Começa a desmoronar o império financeiro comandado pelo marido de Deise. 2 anos depois, o fim do Grupo Garavelo. Luiz Antônio é acusado de má gestão das 42 empresas do grupo e é condenado a pagar a clientes e credores cerca de 100 milhões de reais, mas não paga. Garavelo desapareceu logo depois de ter decretado a prisão preventiva por falência fraudulenta. Prisão preventiva que acabou sendo revogada. Só na sexta-feira passada, foi encontrado em seu apartamento num bairro nobre de São Paulo. Acabou preso, não pelas dívidas, mas por ter sido acusado de mandante do assassinato do amante da mulher. E Deise Garavelo? Deise Garavelo se separou do marido depois de 25 anos de casamento. Foi morar fora do Brasil, tentando se esquecer do amor proibido. Te quero, te desejo, te amo. Nunca se esqueça de mim, mesmo estando arrependido. Beijos, Deise, a sua Tatinha. 2 homens acusados do assassinato ainda estão foragidos. Se você tem alguma informação que leve a Henrique Memberg, que hoje estaria usando o nome de Valdemar Memberg, ou a Valber Nascimento Silva, o Magno, autor dos disparos, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.